Amores, bom dia, como que vocês estão? Atrasei alguns minutinhos porque o celular estava travando aqui, mas nós já iniciamos. Agora são 7h34 e nós estamos iniciando a nossa live de terça-feira. Estamos começando este dia animados, motivados, porque este é mais um dia que Deus preparou para você, que Deus preparou para nós estarmos juntos aqui. Bom dia, um bom dia todo especial para você que já está na correria do dia, para você que já se preparou para vencer este dia. Lindo dia, Dani, é isso mesmo. Bom dia, Josi, Camila, Jéssica. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma terça. Eu fico sempre aguardando com meu coração na expectativa. Porque o que Deus prepara para nós falarmos aqui todas as terças de manhã, primeiramente Ele fala no meu coração. Então eu tenho esse temor, essa responsabilidade de trazer aquilo que Deus quer falar conosco, que Ele quer nos ensinar, nos preparar para nós vivermos esses dias. Não é fácil, não é verdade? Não é fácil lidar com os gigantes, com os desafios, com os leões que surgem diariamente diante de nós, mas hoje o tema da nossa live, nós vamos falar sobre os dois tipos de lutas que nós temos na vida. E só existem dois tipos de lutas, você sabia disso? Se você estiver aí com o seu papel, com a sua caneta, já anote aí. Quais são os dois tipos de lutas que nós temos durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, na nossa vida aqui nesta terra? Deus nos criou com um propósito. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas você não veio para esta terra, você não nasceu por um acaso. Deus planejou a sua vida. Deus planejou a sua história, Deus planejou a sua jornada. E você pode ter certeza que Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Mas para isso, nós precisamos nos colocar no caminho. Nós precisamos nos colocar na direção. Deus nos guia, nos oriente, nos dê direção. E hoje nós vamos falar sobre este tema. Como se posicionar para viver um novo tempo, sabendo lutar as lutas que se colocam diante de nós. Mas para isso nós precisamos entender quais são essas lutas. Então eu quero convidar você a anotar, pegar seu papel, sua caneta e a sua Bíblia. Nós vamos ler hoje o livro de Lucas, capítulo 15. Anote aí se você não tem como ler. Talvez você já está no seu trabalho ou em algum local onde você não tem essa disposição porque você só está ouvindo. Mas anote aí para você ler depois. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Uma história tão conhecida. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo. Uma história que nós podemos tirar tantas lições. E nós vamos falar um pouquinho sobre a história do filho pródigo e já aprender um pouco mais nesta manhã, nesta terça-feira. Para você que vai estar em outro momento do dia, então meu boa tarde, meu boa noite. E nós vamos ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E diz assim, a palavra de Deus. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, ou seja, da comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome?
Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. A história do filho pródigo, nós podemos aprender sobre as lutas que nós temos na vida e a importância de nós entendermos quais são as lutas. Anote aí. Os dois tipos de lutas que nós temos na vida são as lutas humanas, que são as que nós provocamos, e as lutas divinas, que são as que se apresentam a nós. E o que nós podemos aprender com esses dois tipos de luta? Quais lutas nós estamos decidindo e escolhendo lutar? Se eu e você entramos numa luta humana, que é essa que nós provocamos, nós temos que sair dela sozinho, porque foi uma decisão entrar nessa luta. É isso que nós podemos aprender com o filho pródigo, porque nós temos o livre-arbítrio. Você tem a escolha, você tem a decisão de qual luta você quer lutar. Se são as lutas humanas, que são as que você provoca, as que você decide entrar, ou são as lutas divinas, que são aquelas que Deus apresenta para nós sermos aperfeiçoados, para nós sermos treinados, para nós sermos direcionados e acelerar o nosso propósito. Reflita hoje comigo. Passa um cenário, um filme aí na sua cabeça, do que você está vivendo hoje, da situação que você está vivendo hoje, de algumas situações que você está enfrentando. Agora, rapidamente, pare e pense. Essa luta fui eu que provoquei, fui eu que me coloquei diante dela? Ou é uma luta divina, é uma luta que Deus colocou para mim poder vencer, superar e aprender? O filho pródigo, o que podemos aprender com o filho pródigo sobre as lutas que nós temos nas nossas vidas? As humanas e as divinas, as que provocamos e as que são apresentadas a nós. O filho pródigo, ele tinha uma vida tranquila, ele sabia que tinha uma herança, ele tinha um pai que cuidava dele, ele tinha um pai que estava diante dele. E o que aconteceu? Ele desejou viver fora dali. Ele desejou pegar os seus bens e ir embora. Mas ele sofreu as consequências. Ele sofreu algumas lutas que ele não esperava enfrentar por conta dessa decisão. Essa luta que o filho pródigo enfrentou, ele decidiu, ele se colocou diante dela. Deus, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos ensina. Deus é um Deus que nos corrige. Deus é um Deus que coloca de nós a repreensão e até a exortação. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos ensina e nos corrige porque Ele nos ama. Nós somos falhos. Nós erramos. Nós pecamos. Nós temos diante de nós oportunidades de viver o que Deus tem para nós e o que nós estamos buscando e não é a vontade dEle. A palavra de Deus nos ensina que a vontade dEle ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E muitas vezes nós passamos por algumas situações de conflito, nós somos colocados diante de afrontas, diante de dificuldades, que não é o que Deus quer para nós, mas é o que nós provocamos. Nós nos colocamos diante disso. E olha o que o filho pródigo enfrentou. O filho pródigo, pai, dá minha parte da herança, dá os meus bens, mas por que, filho? Aqui você tem comida, você tem casa, você tem aconchego, você tem a sua família. Não, eu quero pegar o meu dinheiro, o que eu tenho direito, né? Porque muitas vezes nós compramos brigas de outras pessoas, nós entramos em guerras que não são nossas e nos cansamos. Grave isso, esse é o ponto-chave da live de hoje. Para você se posicionar para viver um novo tempo, uma nova história, para você viver o seu propósito, você precisa entender isso. Que você não pode entrar em guerras, em brigas, vamos dizer assim, que não são suas, porque você se cansa.
E quando você está cansado, quando a luta divina, que é aquela que vai te promover, é aquela que vai acelerar o seu propósito, se coloca diante de você, você está cansado e aí você desiste de lutar. Por isso que muitas pessoas não estão vivendo o seu propósito. Muitas pessoas não estão vivendo o que Deus tem para ela, a vida abundante que Deus preparou, comendo o melhor desta terra, desfrutando das bênçãos de Deus, porque ela está se colocando diante de lutas, de guerras que não são para elas lutar. Você já ouviu aquela expressão? Entrar em guerras que não são suas? E muitas vezes nós estamos nos colocando diante dessas guerras humanas, dessas lutas humanas que nos cansam, nos deprime, nos tira a alegria, nos tira o brilho. E quando Deus coloca diante de nós, quando se apresenta diante de nós uma luta divina, que é aquela que vai te levantar, que Deus vai te promover, que Deus vai te colocar no caminho do propósito, você está cansado, você está desanimado, você está frustrado. E aí você não tem ânimo para lutar essa luta. E aí você perde a oportunidade de viver as promessas de Deus. Por isso tantas pessoas depressivas, por isso tantas pessoas sofrendo. Porque se você for ouvir a história delas, elas vão falar assim, a maioria delas, eu estou cansada de lutar. Eu estou cansada dessa vida. Eu estou cansada da história que eu estou vivendo. Eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. Você vai sempre ouvir a palavra cansado, exausto, frustrado, desanimado. E talvez você está assim hoje. Ou talvez você conheça alguém muito próximo que você ame muito que está se sentindo assim. Eu falo por experiência. Porque quando eu estive no momento de depressão, vocês já me ouviram falando sobre isso aqui, foi porque eu estava lutando lutas que não eram minhas. Né? Eu não tenho tempo de contar toda a história, mas algumas pessoas me conhecem e sabem. Eu tive a questão dos meus pais que se separaram, eu tive outras questões. Eu sempre fui aquela pessoa que tentou acolher todo mundo e até ajudar todo mundo e muitas vezes até sofri por isso. As pessoas não entendem quando a gente se coloca neste lugar de ajudar, mas é porque não é para você estar neste lugar. E às vezes eu aprendo isso, às vezes dói, porque a gente quer ajudar, a gente quer estar perto, a gente quer lutar aquela guerra com a pessoa, a gente entra na luta, na briga por ela, mas não é luta nossa. Não é para lutarmos essas guerras. E aí nós nos cansamos, aí nós nos colocamos neste lugar de exaustão, de desânimo, de desmotivação, porque estamos lutando guerras, estamos provocando lutas que não são nossas. E aí Deus tem lutas que são divinas, que vai nos trazer para o propósito, e quando Deus coloca diante de nós, nós estamos tão cansados que nós não queremos lutar essas lutas mais. Você já parou para pensar que Deus está colocando diante de você, apresentando você lutas que é para te promover? Eu falo promoção de vida, de fé, para te colocar num outro nível de fé, de posicionamento diante das dificuldades, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre vai ter coisas grandiosas para nós. Então, Deus nos prepara para nós recebermos e alcançarmos essas promessas, essas coisas grandes. Mas para isso nós precisamos ser treinados. Nós precisamos ser aperfeiçoados, moldados para isso. E sempre vai vir uma luta divina diante de nós. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Davi ele não procurou um gigante. Não, hoje eu quero um gigante para lutar. Davi fez isso? Ele procurou o gigante? Não. O gigante que se apresentou pedindo um soldado para lutar com ele. Então Davi, foi colocado diante dele uma luta divina. Foi colocado diante dele uma oportunidade dele se ver como Deus queria que ele se visse. É tanto que, qual era o propósito de vida na vida de Davi? Qual era o futuro de Davi? Um rei. Mas ele era um pastor de ovelhas. Pequenininho, que ninguém dava nada, que vivia no meio do pasto, cuidando dos animais. Mas o propósito, o futuro dele era o reinado. Era ser rei. Mas Davi não procurou a luta, a guerra com o gigante. Não foi ele que foi, preciso lutar com o gigante, cadê os gigantes? Não foi ele que entrou nessa briga. Ele não provocou essa guerra, essa luta. Muito pelo contrário, se apresentou a ele a luta divina que estaria promovendo ele para que acelerasse o propósito da vida dele.
Foi o Golias que procurou e disse: cadê o soldado para lutar comigo? Não foi ele que provocou essa luta, não foi Davi. Outro também, Jacó. Já ouviu a história de Jacó que lutou com o anjo? Não foi Jacó que procurou um anjo para lutar. Foi o anjo que se apresentou a ele e ele não perdeu a oportunidade. Falou: não, anjo, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. E aí foi quando Jacó, grudou na perna do anjo e falou: não sai daqui enquanto você não me abençoar. Foi uma luta. Se você for ler essa história, procure para você ler a história de Jacó e o anjo. Eles passaram uma noite lutando, porque Jacó queria que o anjo o abençoasse, e o anjo querendo ir embora, e Jacó grudado no anjo, mas não foi Jacó que procurou o anjo. Foi o anjo que se apresentou a Jacó diante da história, você vai ver o motivo. Então foi também uma luta que não foi Jacó que provocou. Não foi ele que procurou um anjo para lutar, mas foi uma luta que se apresentou a ele. Entende a diferença? Um outro exemplo, Pedro. Lembra Pedro no barco? Sobre andar sobre as águas? A tempestade? Não foi Pedro que provocou a tempestade, mas foi a tempestade que se colocou no caminho de Pedro. E essa luta de sentimentos, de emoções, fez o quê? Promoveu a fé de Pedro. Mas não foi Pedro que procurou a tempestade. A tempestade se colocou no caminho dele. Então, o que nós precisamos, queridos, aprender é ter discernimento, sabedoria de entender quais guerras é para você lutar. Quais são as lutas divinas? Você precisa lutar, querido, as guerras certas. Porque as lutas erradas, as guerras erradas, elas nos cansam, elas tomam a nossa força. E quando nós estamos cansados, quando vem a luta divina, quando o anjo se apresentar a você, quando o Golias vier diante de você, você vai estar cansado e você vai desistir, não vai querer lutar. Então nós precisamos fazer uma reflexão. Eu fiz essa reflexão na minha vida durante esses últimos dias. E parei e refleti sobre isso. Que às vezes nós queremos estar lutando guerras de outras pessoas ou provocando guerras humanas que não são as guerras que Deus quer para nós, que é a guerra que vai acelerar o nosso propósito, que é a luta que vai nos promover um nível de fé. E muitas vezes nós nos cansamos, nós ficamos tristes, nós ficamos angustiados, não dormimos à noite. Pare hoje, querido e querida. Hoje é esse desafio, toda live aqui eu trago um desafio para você. E o desafio hoje é para você refletir sobre a sua vida. Você está lutando as suas lutas, que são aquelas que Deus tem para você, que são as lutas divinas, que vão te acelerar no propósito, que vão te levantar, que vai te colocar no caminho do futuro, do destino que Deus tem para você. Ou você está, vou usar essa expressão, perdendo tempo, lutando guerras humanas, que são aquelas que até pode ser você que está provocando. E que está te cansando, te deprimindo, te frustrando, tirando suas forças. Porque existem esses dois tipos de luta na vida. As humanas, que são as que nós provocamos, e as divinas, que são as que se apresentam a nós. E que são aquelas que Deus nos coloca. Nós precisamos refletir sobre isso. Eu anotei aqui, se você estiver anotando, 3 fatos sobre as lutas divinas. Primeiro, elas vêm sempre antes de uma promoção. Ela sempre vai vir diante de algo grande que você vai ser colocado. Algo que vai ser apresentado para você. Coisa boa. Primeiro fato das lutas divinas, ela vem antes de algo muito melhor e muito maior que Deus tem para você. Então pare e reflita. Se essa luta que você está enfrentando hoje, se essa dificuldade, se Aline, não está fácil, eu estou lutando todos os dias, estou guerreando todos os dias, pare e reflita se essa luta é sua, se foi você que provocou ela, ou se é uma luta que se apresentou a você como uma oportunidade de você superar e vencer. Porque se realmente for uma luta que se apresentou a você e que é porque Deus está querendo te preparar, te moldar e te forjar, você pode ter certeza que é para sua promoção. Que é para você subir outros graus, que é para você ser elevado aonde Deus quer te levar. Segundo fato, as lutas divinas revelam o seu potencial, inclusive o seu nível de fé. Qual é o seu potencial como ser humano, como filho e filha de Deus? Qual é o seu potencial?
esse potencial vai ser revelado e esse seu nível de fé, onde está o seu nível de fé? Se você crê mesmo, você confia mesmo em todo o seu coração, diante de uma luta divina que você já pode estar vivendo ou que pode se apresentar a você. Então as lutas divinas são para revelar o seu potencial, para elevar o seu nível de fé, ou para revelar onde está a sua fé. Porque tem pessoas que eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Mas na hora da dificuldade, na hora que a fé dela vai ser provada, ela é desaprovada. Porque ela desiste, porque ela se frustra, porque ela murmura, porque ela joga a toalha. E aí o seu nível de fé nesse momento é revelado. Então esse é um dos propósitos também das lutas divinas. Terceiro propósito da luta divina é te dar experiências profundas. Eu tenho certeza que se nós sentarmos aqui, vocês aí, eu aqui, eu falar, me contem as experiências que você teve, que as dificuldades que você enfrentou, mas que te deu uma experiência profunda que te marcou. Você vai me contar. Talvez um momento que você teve com a família, que você viu que foi profunda essa experiência, que te marcou, mas que hoje você pode olhar e falar, são cicatrizes. São marcas que você olha e fala, foi difícil aqui. Foi tão difícil, machucou tanto, mas hoje eu olho para essa cicatriz e falo, eu venci. Então as lutas divinas, um dos propósitos dela é te dar experiências profundas. Que você não teria em nenhum outro lugar, a não ser diante daquilo que Deus colocou você. E um dos propósitos também das lutas divinas é acelerar o seu propósito. Para tudo há um tempo, mas o tempo de nós rompermos, vencermos e ajudarmos outras pessoas a também encontrarem o propósito delas e viverem o propósito de vida delas é para ontem. Por isso que você precisa olhar ao seu redor e pensar, o que eu estou fazendo por vidas? Estamos no Setembro Amarelo, né? Esse tema que traz para nós muita reflexão, não só sobre as pessoas, muitas vezes nós olhamos para as pessoas. Fulano não tá bem, fulano tá com depressão, fulano se não tomar cuidado, fulano, mas também de olharmos para nós, não só sobre o nosso estado também emocional, sobre o nosso estado mental, mas de olharmos para nós e perguntarmos o que eu estou fazendo pelo outro, o que eu estou fazendo pelo próximo, sobre o seu propósito. Mas nem sempre o seu propósito vai te levar a guerras que não são suas. Entende a importância de nós buscarmos em Deus o dom, porque a sabedoria é um dom, o dom da sabedoria, o discernimento para as coisas. Porque muitas vezes nós entendemos que para ajudar o outro nós precisamos guerrear a guerra dele. Comprar a briga, vamos dizer assim, do outro. Por isso tantas pessoas cansadas e frustradas, que quando chega diante delas a oportunidade delas lutarem pelo propósito delas, pelo que Deus tem para elas, elas não têm força, elas não têm ânimo, elas estão extremamente cansadas, porque elas entendem que ajudar o outro é lutar a guerra do outro, é comprar a briga do outro. Então, quando nós estamos no propósito, como a Dani colocou aqui, nada melhor na vida que estarmos no propósito, no nosso propósito de vida, é isso mesmo. E acelerarmos o nosso propósito, estarmos no nosso propósito, é nós estarmos lutando as lutas divinas, não as humanas. Porque nós acabamos brigando e provocando coisas que não é para nós vivermos e que tomam o nosso tempo, que nos cansa. Não tem maior exemplo do que o filho pródigo. E olha só, eu quero ler com você aqui, depois que ele se deparou com tudo isso, para quem chegou depois, nós lemos Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, a história do filho pródigo. Quando ele decide pedir para o pai os bens e a herança, ele pegou o quê? E foi embora. Mas no que ele foi embora, ele enfrentou as dificuldades. Ele enfrentou as lutas ao ponto de passar necessidade. Essa luta que o filho pródigo enfrentou foi uma luta que ele provocou. Foi ele que tomou a decisão de pegar os bens e ir embora e sair da sua casa. Foi ele que fez isso. Foi ele que escolheu lutar essa luta que não era para ele lutar essa luta. Ao ponto de passar necessidade, de ter que comer comida dos porcos. Ele poderia estar bem, mas ele escolheu. Mas ele teve uma decisão que transformou a vida dele. E aí que está o ponto. Não adianta eu vir aqui só falar para você qual é o errado. Não.
Porque às vezes nós estamos sim já vivendo situações que são lutas que nós compramos, que são lutas que não são nossas. Que nós temos a chance de fazer o que o filho pródigo falou. Deus, até aqui eu sei que eu lutei lutas que não eram minhas. Agora eu quero viver o meu propósito realmente. Que as lutas que eu quero vencer e romper são as lutas que vêm do Senhor para me moldar, para me treinar, para me aperfeiçoar. O que o filho pródigo falou? Versículo 17, Lucas 15, 17. Então, caindo em si, olha só. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Olha só, ele que era o filho tinha fartura, mas ele está comparando agora com os empregados. Quantos trabalhadores do meu pai não têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, ele foi para o seu pai. E quando ele estava vindo de longe, o que acontece? O pai o enxerga, vê o meu filho e corre e o abraça e o honra, fala para trazer ele a melhor roupa, colocar o anel no dedo. Isso quer mostrar o quê? Que ao conserto, ao cair em si, Deus tem para nós a misericórdia. Deus tem para nós o perdão. Então muitas vezes nós estamos só apontando o dedo, julgando o que o outro está fazendo de errado. Por que não orar por ele, pedir para que os olhos dele se abram, para que eles caiam em si e que sejam resgatados pelo perdão, pelo amor de Deus, como foi o pai do filho pródigo? Porque muitas vezes nós estamos só prontos a apontar. Todo mundo erra, todo mundo falha. E eu estou aqui falando que eu mesmo errei muitas vezes. Até de entrar em guerras que não eram minhas. E cansar. E pensar em largar tudo. Falou, não vou mais fazer nada, vou deixar também. Olha lá, quer quebrar a cara, quebre a cara. Mas não é assim. Nós temos que olhar para nós e entender o quê? Que nós também erramos. Que nós também falhamos. E que muitas vezes essa guerra, essa luta que te cansou, que te frustrou, que te entristeceu, foi porque você provocou ela entrando numa guerra que não era sua. Então nós aprendemos errando, não é verdade? Mas o mais formidável de tudo isso é quando nós aprendemos. O duro é quando a gente só erra e não aprende nada. O filho pródigo aprendeu, mas ele não ficou lamentando, ele falou: eu vou voltar, eu vou me arrumar, eu vou voltar. Vou pedir para que meu pai me aceite pelo menos como empregado, mas eu vou voltar. Então a decisão dele de voltar, de corrigir, de pedir perdão, até de se humilhar, de reconhecer, trouxe a honra que o pai deu sobre ele. Que foi de falar: não, filho, abraçou, beijou o filho e falou: não, você é meu filho, essa casa é sua. Vestiu ele com a melhor roupa e colocou o anel no dedo dele. Então quando nós entendemos que nós não somos perfeitos, que nós somos falhos e que nós não temos o direito também de ficar apontando o dedo para as outras pessoas, nós temos que reconhecer que as lutas que nós precisamos lutar realmente são as divinas, que são realmente lutas também difíceis. Qual foi a luta de Davi? Que foi uma luta que se apresentou a ele, que Deus preparou para ele. Lutar com um gigante? Essa luta era fácil? Não. Totalmente impossível. Sem armas, sem armaduras, como ele foi diante do Golias. Mas o que aconteceu? Todas as lutas, guarde isso para nós encerrarmos. Todas as lutas que são divinas e que se apresentam a você e que você se coloca em força e coragem para lutar, você vence. As lutas divinas você nunca perde, você vence quando você se coloca como soldado pronto a guerrear. A vitória é certa para aqueles que estão no caminho do propósito. Davi venceu Golias. Você precisa, querido, entender que esse momento que você está passando, que você está enfrentando e que você está olhando e está achando que é uma luta imensa, que se ela for uma luta divina, como nós falamos aqui sobre alguns propósitos dela, é para te promover, é para elevar o seu nível de fé, é para te preparar, é para te treinar e para acelerar o seu propósito. Não sofra por algo que você está enxergando que é divino, porque a vitória é certa. O Senhor já venceu essa guerra por você, mas você precisa passar por este processo.
Então o desafio hoje para você, querido e querida, é avaliar se você está lutando lutas humanas, que são as que você se coloca e não são suas, as que você compra e não são suas, ou se são lutas divinas que é para te promover, para te treinar e para acelerar o seu propósito. Porque quando nós temos esse discernimento e essa sabedoria de entendermos em qual luta nós estamos, nós conseguimos enxergar o futuro, o destino que Deus tem para nós. E para isso, olha o tema das nossas lives, posicionamento para viver o novo tempo. E queridos, eu quero dizer algo para vocês com sinceridade. Esse posicionamento não é um posicionamento de que você é melhor que ninguém, de que você vai ser o top, de que você vai... Não é sobre soberba, não é sobre arrogância. É sobre você se posicionar a aprender e corrigir o que precisa ser corrigido. É você alinhar as coisas. É você acertar o caminho. E essa live, o propósito não é a Aline estar aqui só falando. Não, é eu contando um pouco da minha história. Eu passei por este momento de alinhamento e doeu. Doeu, machucou. Então são marcas que eu superei e que eu trago aqui para vocês como base de conhecimento, porque todas as terças-feiras eu também aprendo aqui. Então hoje a lição, para mim, essa lição que nós estamos aprendendo hoje, primeiramente, fui eu que aprendi ela. E foi muitas vezes na dor, e hoje eu consigo ter essa percepção que realmente teve lutas que não foram lutas divinas que Deus apresentou para mim, mas foram lutas que eu provoquei. E que hoje eu preciso ter esse discernimento para eu poder me posicionar, para viver o que Deus tem para mim. O que Deus tem para você está pronto, está preparado. Só se coloque neste lugar. E para isso você vai precisar ter discernimento de qual luta você vai viver, você vai lutar. Se são as que você quer, as que você provoca, ou se são as que Deus vai colocar diante de você. Se lembre do filho pródigo, sobre o que ele enfrentou por escolher viver uma luta humana, ou seja, a luta que ele provocou. E se lembre de Davi. Davi não procurou o gigante. O gigante se apresentou procurando um soldado. Então a luta de Davi se apresentou para ele. Amém? Eu quero orar por você. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está o seu sentimento. Talvez esses dias foram um turbilhão de sentimentos. Você se deparou com situações que te cansou, que te frustrou. E que é necessário nós buscarmos o bálsamo do Senhor, o perdão do Senhor. Sabe, as mãos de Deus sobre nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, mas nós precisamos reconhecer isso. O perdão ele só vem através do arrependimento. Então nós precisamos nos posicionar como filho pródigo. Você viu o início do versículo 17? E ele caindo em si, ele caiu em si, ele se arrependeu, ele falou, poxa vida, olha o que eu fiz. Eu estou passando fome, estou passando essa necessidade porque eu provoquei isso. Eu quis sair da casa do meu pai, eu quis desfrutar, eu quis viver as coisas do meu jeito. E olha o que eu estou passando, olha onde eu cheguei. E ele caiu em si, ele se arrependeu e voltou. Então se hoje a sua oração for de arrependimento, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. É ele quem julga, é ele quem nos perdoa. Amém? Quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos onde você estiver. Pai querido, eu me coloco diante do Senhor nesta manhã. Primeiramente pedindo perdão, Pai, pelas falhas. Pai querido, reconhecendo que erramos, que falhamos, que entramos em guerras, que compramos brigas que não são nossas. Enquanto isso, o Senhor está apresentando a nós oportunidades, lutas divinas que vêm do Senhor para nos treinar, para nos aperfeiçoar, para nos levar para outro nível, para acelerar o nosso propósito, e nós não estamos enxergando isso. Tira as escamas dos nossos olhos. Tira os corações de pedra. Troca o coração de pedra pelo coração de carne. Aquele que tem sensibilidade, que tem discernimento de entender o que é do Senhor e o que não é. Porque nós sabemos que a tua vontade para cada um de nós, ela não traz dor, ela não traz dúvida, ela não traz tristeza, mas ela é boa. Mas ela é perfeita e ela é agradável. E nós queremos viver a tua vontade para nós. Se alguém aqui nesta live ou em algum momento que vai estar assistindo estiver com seu coração pesaroso, amargurado, entristecido,
Que o Senhor possa trazer paz e alegria. Que o Senhor possa trazer refrigério. Porque é tudo sobre o Senhor. O Senhor é quem nos dá o amor. O Senhor derrama, o Senhor transborda o amor sobre nós. Queremos, ó Pai querido, transbordar também este amor, mas nos ensina, nos aperfeiçoa, nos capacita a estarmos num lugar que é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Que seja sobre ajudar outras pessoas, transbordar, transformar outras pessoas, mas que seja o seu direcionamento para nós. Que não sejamos nós, na nossa humanidade somente, mas que seja o teu Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando e nos dando discernimento. Abençoa este homem, esta mulher, esta mãe, este pai, essa esposa, esse profissional, este filho, esta filha. Abençoa os teus filhos, o lar, a família, o negócio, o trabalho. Que hoje seja um dia abençoado. Que o Senhor possa trazer, Pai querido, a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, Pai, nos fortalece através da tua alegria nesta terça-feira. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus te abençoe, que o seu coração se preencha de alegria, de paz nesta manhã, nesta terça-feira, que eu sei que falar sobre luta é pesado. Eu orei muito a Deus antes de vir falar sobre esse tema. Eu falei, Deus, não é fácil falar sobre isso, porque você mexe com aquilo que às vezes está amargurando o coração, porque a luta traz, né, um cansaço. Mas eu precisava falar com vocês sobre isso, porque primeiramente Deus falou comigo. E Ele trabalha em nós. Nós somos uma construção, nós estamos sendo construídos. Então permita que Deus continue fazendo a obra na sua vida. Que esta obra, com certeza, quando Ele completar, ela vai ser perfeita. A obra de Deus nas nossas vidas, ela flui. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, a sua casa. Permita que Deus continue sendo o mestre desta obra que é a sua vida. Amém? Um beijo no seu coração e terça-feira que vem às 7h27 estaremos aqui novamente. Deus te abençoe a sua casa, o seu dia e a sua família. Um beijo.